o Crespo ele se depara com o São Paulo defasado por lesões, os seus principais jogadores, Lucas e Oscar, lesionados, o Oscar agora voltando de lesão, né? E o Lucas numa lesão complicada, a gente não sabe quando vai voltar e como vai voltar, e numa eminência de 3 jogos importantíssimos, que se o São Paulo, Deus me livre, perde esses 3 jogos, ele realmente decreta a luta contra o rebaixamento na sequência do Brasileirão. Então, como você avalia e quais as expectativas do Crespo para esse elenco? Porque ele vai precisar tirar coelhos da cartola, vai precisar inovar, não à toa a gente vai falar sobre isso, mas a comissão dele estava no jogo sub-20 de ontem. Eu vejo da seguinte forma, Léo, acho que depois essa parada ela foi muito importante em vários aspectos. Primeiro, para recuperar alguns desses jogadores, e a gente está vendo aí que é uma lista muito grande, né, de baixas. Em um segundo momento, para descansar um pouco alguns outros, porque é uma batida muito forte desde o começo do ano, né? A gente está falando aí de um calendário, né, nessa temporada que não houve uma pausa, um período de uma semana para trabalhar praticamente desde, sei lá, segunda semana de janeiro, né? O Campeonato Paulista começou 15, 16, 17 por aí de janeiro. Então a gente está falando aí de um período de 5 meses praticamente, com jogos seguidos, viagens, competições diferentes, tensões, derrotas, vitórias, agora uma troca de treinador, momentos de instabilidade, outros momentos bons, enfim. Então são muitas coisas, né? Então acho que em alguma medida essa parada também foi positiva para os caras darem uma zerada. A gente tem visto que muitos deles foram viajar, curtir um pouco a família. Eu dependo muito disso, viu, Léo? Eu sei que muita gente aí na rede antissocial fala que o cara não pode ter folga, não pode ter férias, não pode ter família, o cara não pode ter nada, né? Só porque ele ganha uma baita de uma grana jogando bola. É claro que isso traz responsabilidades, mas ele também não pode ter nenhum bônus, né? O cara não pode viajar, ele não pode ter 2 dias de folga quando não tem 15 dias de jogo. É uma coisa maluca, né? Mas é a forma que a gente lida com o futebol, da qual eu discordo Exatamente. profundamente. Então, acho que essa parada foi muito positiva nesses dois aspectos, principalmente recuperar jogadores, reenergizar alguns que estavam precisando. E agora, cara, daqui em diante, né, a gente vai observar o que o Crespo vai conseguir trazer de diferente, né, nesse trabalho dele, do ponto de vista de montagem do time, de soluções que ele vai encontrar, enfim. Tem alguns aspectos aí interessantes e importantes para a gente ver o que vai ser desse novo São Paulo para essa segunda parte da temporada, em que a necessidade de resultados ela é grande e urgente, né? Sim, urgente é a palavra, você foi perfeito. São Paulo precisa, principalmente no Campeonato Brasileiro. Se eu fosse decretar aqui em termos de importância, hoje o Campeonato Brasileiro é mais importante porque é o único que tem rebaixamento. E como eu venho dizendo, o rebaixamento, gente, não é só moral, ele é financeiro. Num clube que está devendo milhões, eu não gosto nem de falar sobre isso, porque o São Paulo não tem elenco para ser rebaixado, mas um clube que está devendo milhões, né, JP? Você perde pela metade praticamente o seu valor de receita de TV e por aí vai. Então, é uma situação muito delicada que a gente também tem que tomar muito cuidado e entender também como vai ser esse cenário com o Crespo e tudo mais. Antes da gente ir para a próxima pauta, que também tem bastante coisa, eu vou continuar lendo o chat aqui, que a galera está interagindo bastante. Já pedindo, deixem o like, galera. É muito importante o seu like para nós. O Joseildo Araújo fala o seguinte: o torcedor brasileiro de alguns clubes ficam meio desanimados. Dispensa treinador, recontrata. Será que dessa vez vai com o Crespo? É isso que a gente espera, Joseildo. A gente espera muito que vá e eu acho o Crespo, com todo respeito ao Zubeldia, um técnico de uma prateleira acima. E acho que tem tudo para dar certo. Mas é o que a gente fala. Às vezes o problema ele vai um pouco mais acima do que o treinador. O Zubeldia tinha os seus problemas, mas de longe não era o único culpado desse São Paulo. O, Paulo Nobre responde aqui, o Alberto Oca fala o seguinte, o Ed Júnior fala o seguinte, time nessa situação e os caras querem folga. É importante, acho que foi muito legal que o Raí disse, vou colocar ele aqui na tela de novo, Eu acho que que deu uma o... travada aí, não sei até quanto não sei até quanto foi o que eu disse aí, mas acho que deu uma travada, né? Não, mas deu para terminar o raciocínio certinho.
E é até interessante que Boa. você disse que o Luiz Henrique, que para mim hoje é o melhor técnico do mundo, hoje, falando sobre o momento, não só porque ganhou a Copa do Mundo, mas tem até um documentário, a Copa do Mundo, desculpa, não só porque ganhou a Champions League, mas tem até um documentário dele na Max, que é interessante a galera assistir, é, que fala sobre como ele lida com esse elenco. E ele defende muito isso. Ele fala, cara, você quer que o seu time seja campeão? Dê férias para os seus jogadores. E a galera tem essa visão, né, pelos altos salários, pô, os caras não têm que ter direito a férias, mas isso ajuda muito, cara, porque quem viveu de futebol em algum momento sabe que é uma rotina muito difícil, você fica muito tempo fora de casa, é viagem o tempo todo. Falando de um São Paulo que joga, sei lá, 70 partidas no ano, é dessa maneira, então é muito bom dar essa zerada mesmo, como o Raí disse, isso é, cara, fundamental para um time de alto rendimento. Você quer completar, Raí? Você estava falando que queria falar mais alguma coisa sobre os lesionados? Não, acho que foi tudo que eu disse aqui, deu uma travadinha aqui para mim, eu achei que não tinha concluído o raciocínio, mas só uma última coisa sobre as idas e vindas, né? Ontem eu estava acompanhando a entrevista de apresentação do Alexandre Matos lá no Santos, e ele praticamente confirmou, né, o negócio com o Igor Vinícius. O Santos está contratando o Igor Vinícius e o William Arão, e ele disse que faltam ali só pequenos detalhes, mas assinatura, provavelmente, mas que, assim, eles já são basicamente jogadores do Santos, né? Tanto o Igor Vinícius quanto o William Arão. Aí, então, praticamente certo, né? Santos se movimentando no mercado e levando o Igor Vinícius. Tem gente que não vai ter saudades dele, né, JP? Você tem saudades do Igor Vinícius já? Já tá batendo a saudade? Eu acho que o Igor Vinícius chegou num ponto de fim de ciclo no São Paulo, né? É um cara que chegou em 2019, teve muitas oscilações, é um cara que teve alguns momentos bons, mas teve outros que foram muito ruins de fato. Acho que o melhor momento dele, falei aqui algumas vezes, foi em 2022 com o Rogério Ceni, inclusive quando ele teve uma aparição até importante no ataque, fazendo alguns gols importantes, gol contra o Ceará na Copa Sul-Americana, que foi o gol que não foi da vaga, porque o São Paulo levou o jogo para os pênaltis, né? Mas enfim, foi um gol muito importante para o São Paulo se classificar naquela ocasião. Então, assim, é um jogador que teve alguns momentos importantes, mas também teve muitos momentos ruins. Eu acho que ele jogou muito também, muito em quantidade, eu falo, por conta da falta de opções que o São Paulo teve ao longo desses anos, jogadores que também não conseguiram se firmar. Eu acho que se o Moreira tivesse uma condição física melhor, naturalmente teria sido mais utilizado do que o Igor Vinícius, porque eu acho o Moreira mais jogador, mas o Igor Vinícius se mostrou melhor fisicamente em muitos períodos. Aí, claro, em 2023 ele sofre a lesão que o tira de todo o restante do ano, ele volta no ano passado e não consegue também voltar muito bem. Então acho que foi um fim de ciclo, o jogo dele contra o Ceará agora, naquele empate por 1-1, ele falha diretamente no gol do Ceará, erra tudo que ele tenta no jogo. Foi um jogo basicamente que decretou, na minha visão, assim, a saída dele. Talvez não pela diretoria ou pela comissão técnica, mas acho que não tinha mais clima com a torcida. Eu lembro também de um jogo do Paulista que o São Paulo venceu o Mirassol, foi 4-1 o jogo, mas quando o Igor Vinícius foi substituído, ele foi vaiado. Então já mostrava que ele também não tinha muito clima com o torcedor que estava ali presenciando o estádio. Então acho que melhor para todo mundo, melhor para o São Paulo, melhor para o atleta, e o Santos recebe aí um reforço. Acho que para o nível do elenco do Santos até é um cara que vai fazer sentido, talvez seja até titular aí no time do Santos. Acho que ele pode agregar, inclusive se ele conseguir chegar no seu bom momento novamente, ele pode até agregar bastante lá no Santos. Exatamente. A galera aqui no chat falando que hoje é aniversário do Gabriel Sara, também foi muito bem no São Paulo e também muito criticado, então parabéns para Gabriel Sara. Antes da gente passar para a próxima pauta, tem um comentário aqui que o Augusto ficou bravo, ele acordou bravo, ele tá gritando: difícil é se acordar cedo, pegar ônibus lotado, comer marmita fria e trabalhar o dia inteiro pesado, ganhando salário mínimo, mas a vida desses jogadores ganhando o que ganhando é difícil, né? Ninguém falou que é difícil, Augusto, pelo amor de Deus. A gente só tá falando que eles são seres humanos, e assim como você, que precisa de descanso, e até a CLT defende as suas férias, eles precisam de férias também, né? E cada um tem sua dificuldade, né, Léo? Cada um tem sua dificuldade. O padrão de vida do cara, financeiramente, lógico que é acima, mas o cara também tem as suas preocupações, tem as suas ansiedades, tem a sua pressão que ele enfrenta todo dia. O cara, de repente, perde um jogo, ele não pode sair na rua com a família que ele vai ser hostilizado, não pode levar o filho na escola que ele vai ser hostilizado. Então é difícil também, cara. O JP, completando, a galera tem a visão da bolha da Série A, né? E tem até um levantamento interessante que eu acho que só 10% ou 12% dos atletas ganham salários acima de 15 ou 20 mil reais, né? Do futebol brasileiro.
E o jogador profissional, ele passa por muita coisa para chegar nesse padrão. Claro que quando o cara chega nesse padrão, ele tem que ser muito bom. Tem os meninos que, pô, tem a qualidade, já nascem nesse padrão, na base do São Paulo e tudo mais. Mas essa não é a realidade do futebol. Muitos deixam de viver, deixam de estudar e muitos não dão certo. E a atleta do atleta profissional é muito complicada assim. A gente também tem que sair um pouco da bolha. Ô, Raí, eu lembro daquele meme, né, do Henrique Dourado no Palmeiras. Pô, falaram que o negócio era por produtividade, que ele tá almoçando no CT. A galera tem que ter um pouco de calma, né, com esse tipo de avaliação.